Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo em nosso canal A Mão Direita, Você Tem Direito, com o Dr. Clebinho, e quero agradecer a sua presença aqui novamente. Como falamos na última quinta-feira, o nosso canal lançará esses vídeos falando de política e de direito todas as quintas-feiras. Também temos em nosso canal uma live que acontece aos sábados. Te convido para este sábado estar acompanhando a nossa live com a doutora Daniele Marinho, que vai trazer assuntos relacionados ao direito da causa animal, um assunto tão relevante em nosso país, que passa por algumas transformações e a gente precisa estar aí atualizado quanto ao tema. E devo me apresentar: eu sou o Dr. Clebinho, sou advogado, sou uma pessoa que lida na causa social, sou de direita, alguns nos intitulam, nos rotulam como de extrema direita, mas longe disso, mas temos posição firme de direita, e esse é o breve resumo, é o que eu tenho que falar para vocês. E também agradecer que na semana passada a gente teve visualizações que eu não esperava, a gente alcançou um número até satisfatório, e pedir, também agradecer, né? Antes de pedir, a gente gosta muito de pedir, mas agradecer as novas inscrições. Tivemos bastante novas inscrições em nosso canal, mas pedir para você continuar compartilhando o nosso vídeo, curtir, comenta também. A gente precisa muito do teu comentário, do teu feedback, para saber o que você acha da nossa opinião. A gente traz opiniões aqui, como já foi falado, e também traz notícias do cenário político. E eu queria muito o seu comentário aqui. Deixa um comentário falando o que você acha, o que você entende. Se discordar, também fico feliz. Tá bom? Tá ok? Vamos lá, vamos começar mais um tema aí. E começou o jogo no estado do Rio de Janeiro. Na última quinta-feira, dia 19, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou a sua chapa, contendo ele, enquanto pré-candidato ao governo do estado, e a Jane Reis, irmã do ex-prefeito de Duque de Caxias, tia do prefeito, atual prefeito de Duque de Caxias. Jane Reis será vice na chapa de Eduardo Paes. A gente não sabe ainda ao certo, existe uma possibilidade de Pedro Paulo deixar de ser candidato ao cargo de deputado federal e ser lançado ao Senado. Dizem que a outra vaga seria do PT, aí as pesquisas já apontam a Benedita da Silva, que hoje é deputada federal, se eu não me engano, já foi senadora, como uma candidata do PT, que seria lançada nesta chapa do Eduardo Paes, e a gente aguarda esse desfecho aí. Já do outro lado, a gente falou do lado esquerdo, né? Já do outro lado, do lado da direita, na última terça-feira, dia 24, se eu não me engano, Flávio Bolsonaro esteve na cidade do Rio de Janeiro, na sede do PL, para anunciar, junto ao governador Cláudio Castro, a chapa que concorrerá à eleição ao governo do estado. E neste dia foi anunciado que o candidato do PL da direita no estado do Rio de Janeiro chama-se Douglas Ruas, deputado estadual, teve 157 mil votos na última eleição, ele é de São Gonçalo. E já nesse início, uma pergunta fica no ar: e o ex-governador Antony Garotinho? O que acontecerá com ele? Então, pessoal, como eu falei nesse início de vídeo, o Washington Reis, junto com o Eduardo Paes, fizeram o anúncio do lançamento da chapa na quinta-feira, dia 19 de fevereiro. E isso fez com que a direita do estado do Rio de Janeiro se reunisse e acelerasse esse processo também. Algumas possibilidades, se falava muito no nome
do secretário de Segurança Pública, Felipe Cury, como seria o nome certo para ser o candidato ao governo do Estado. Se falava de outros nomes, até do próprio prefeito de Belfor Roxo, Márcio Canela, mas esse anúncio do Paes acelerou, a direita teve que agir para não ficar atrás nesse jogo. E foi anunciado na última terça-feira, dia 24, a chapa para governo do Estado da direita, que ficou composta com Douglas Ruas como pré-candidato a governo do Estado. O seu vice será o ex-prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, e aí veio também o restante da composição da chapa majoritária, que se encaixou ali com o governador Cláudio Castro, pré-candidato ao Senado, e o prefeito de Belfor Roxo, Márcio Canela, também será candidato ao Senado. Então a chapa da direita na majoritária, que é aquela eleição que se ganha aquele que tem mais votos, já está definida. Vamos lá, vamos repetir. Douglas Ruas, candidato ao governo do Estado, apoiado pela direita. Rogério Lisboa será o seu vice. Rogério Lisboa, que é do União Progressista. Primeira vaga para o Senado, governador Cláudio Castro, que terá que se afastar até dia 4 de abril para poder concorrer. E a outra vaga é do prefeito de Belfor Roxo, Márcio Canela. Neste anúncio do deputado Douglas Ruas como candidato da direita ao governo do Estado, estiveram presentes diversas autoridades. Dr. Luizinho, cito aqui, Altineu Cortes, teve presente também o próprio Márcio Canela, governador Cláudio Castro. Flávio Bolsonaro veio para anunciar essa composição e foi um evento que selou este caminho que a direita irá seguir na eleição de 2026 para o governo do Estado e para presidente, né? Então, Flávio Bolsonaro já definiu o seu palanque no Estado do Rio de Janeiro. E como até esse momento ficaram as alianças? Então, vamos lá. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, hoje estipula-se que ele tenha aproximadamente 30 prefeituras que o apoiará nessa eleição. Dentre as mais importantes, podemos citar aqui a de Duque de Caxias, né? E ele também tem o apoio do presidente Lula. O presidente Lula, que é seu amigo, e ele mesmo falou em entrevista, ele citou duas situações que devemos trazer aqui para vocês. Ele citou a amizade que tem com o Lula, que essa amizade sempre ficou fortalecida. Também Paes citou que Lula aceitou em 100% essa aliança de paz com o ex-aliado de Jair Bolsonaro, o ex-prefeito de Caxias, Washington Reis. Nessa aliança também a gente pode perceber que estiveram presentes também lá algumas dessas pessoas, o PT, na figura do prefeito de Maricá, Washington Quaquá, o ex-governador Pezão também estará nessa aliança com Paes. Acreditamos também que a família Pisciani também estará ao lado, entre outros que a gente vai trazer aqui para vocês brevemente. Já Douglas Ruas e Rogério Lisboa, PL e União Progressista, respectivamente, eles já começam o jogo com aproximadamente 58 prefeituras aliadas a essa pré-candidatura. A gente também cita aqui que no evento de lançamento estarão ao lado deles nessa caminhada figuras como o pastor Silas Malafaia, como já citado aqui, acredito eu que já citei, mas se não citei, cito agora, Dr. Luizinho, Altineu Cortes, entre outras pessoas. E partidos, existe aí a gente acredita que aqueles partidos que apoiam o governo do Cláudio Castro, na sua maioria continuará nessa linha, nessa caminhada, junto à direita, ao PL, à União Progressista.
E como ficará a Baixada Fluminense, a nossa Baixada Fluminense, nesse cenário que a gente fala de uma polarização da eleição do governo do estado, que se reflete, né, também na eleição para presidente do Brasil. A gente entende que na Baixada, Caxias está decidida, né? A gente não tem dúvida, vai caminhar com o Eduardo Paes. Nova Iguaçu também, não temos dúvida, vai caminhar com Douglas Ruas. Tanto é que o seu vice é o Rogério Lisboa, ex-prefeito de Nova Iguaçu, prefeito bem avaliado nos seus 2 mandatos e conseguiu eleger o seu sucessor naquela cidade, naquele município. Magé, a gente sabe que o prefeito Renato Cozzolino hoje é o presidente estadual do DC, em alguns momentos anunciou que poderia ser candidato ao governo do estado, em alguns momentos páginas falaram que ele poderia compor na vice de Eduardo Paes, ser vice em uma chapa. E tem muita coisa de lá, né? Hoje se fala em Antony Garotinho como possível candidato ao governo do estado pelo DC. Há um tempo atrás, alguns dias, falava-se até do ex-governador Wilson Witzel, mas foi rechaçado por um vídeo do presidente nacional do DC, dizendo que a total autonomia do DC aqui no estado do Rio de Janeiro é de Renato Cozzolino, prefeito de Magé. Já em Guapi, a gente acredita que a prefeita Marina seguirá a aliança aí do União Progressista com o PL, então o seu partido Agir, que o seu irmão Júlio é o presidente, deve caminhar com a chapa à direita. São João de Meriti a gente não tem bem qual será. Também entende-se que o prefeito Léo Vieira está montando também uma nominata lá, uma chapa, acredito que é o Cidadania. Ele também, a gente acredita que ele caminhará ao lado do governo, né, do atual governo, e vamos ver como é que vão ficar aí as outras cidades. Belfor Roxo, 100% direita, 100% Douglas Ruas, 100% Rogério Lisboa e 100% Márcio Canela, candidato a senador do estado pela União Progressista. Então nós concluímos que teremos uma eleição no estado do Rio de Janeiro polarizada. De um lado, Eduardo Paes na sua vice com Jane Reis e na sua companhia do prefeito de Maricá, Washington Quaquá, do ex-prefeito de Caxias, Washington Reis, do prefeito de Barra do Piraí, Luiz Fernando Pezão, ex-governador do estado do Rio de Janeiro, a família Pisciani. A gente não sabe como é que vai se posicionar também, mas acredita que estará do lado também dessa chapa o ex-governador Sérgio Cabral. Aquela composição que sempre que já vem aí estando nos holofotes da política do Rio de Janeiro, né? Há mais de 30 anos aí. E do outro lado teremos Douglas Ruas, pré-candidato ao governo do estado, Rogério Lisboa, seu vice, Cláudio Castro, candidato ao Senado, e Márcio Canela, candidato ao Senado. A gente tem de um lado apoiadores palanque do Lula, é o lado da esquerda, do Eduardo Paes, junto com Washington Reis, que foi a grande surpresa de toda essa questão, porque ele era um aliado de Jair Messias Bolsonaro e de repente mudou de lado. E do outro lado temos a direita, Flávio Bolsonaro com seu palanque, com Douglas Ruas, com Rogério Lisboa, com o governador Cláudio Castro e todos os outros que permanecem na direita, Sóstenes, Dr. Luizinho. Agora deixo uma perguntinha para vocês que nos acompanham aqui. E o prefeito de Campos, Vladimir Garotinho, onde este jovem prefeito desembarcará? Em qual lado ele estará? Estamos esperando. Já foi cogitado ao lado esquerdo, já foi cogitado ao lado direito, já foi cogitado o vice das duas chapas, mas especulações, ainda não sabemos. Vamos esperar para saber para onde ele irá.
Ou será que seguirá o pai se o pai for candidato ao governo do estado? Vamos ver. Gente, a gente está terminando mais um vídeo, agradecer a vocês. Lembrando e pedindo que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam em nosso canal, nos dê essa força aí. Precisamos alcançar mais e mais seguidores e também precisamos que nosso canal alcance mais e mais pessoas, tá? Prometo que semana que vem trarei aqui um vídeo até um pouco mais inflamado, porque a gente vai ter decisões aí, vai ter algumas questões acontecendo, então a gente vai trazer algo mais polêmico aqui, mais inflamado. Quero agradecer a todos vocês, um forte abraço, fiquem com Deus. Dr. Clebinho aqui no nosso vídeo, você tem direito à mão direita. Forte abraço, fique com Deus.